de Deus, Canal 18, Capanema, Pará, a TV da Unidade. Alegres na esperança, anunciamos Jesus. Aqui estamos nós com o nosso programa diário. Antes de tudo, meu muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa, no seu coração e na sua vida. Todos os dias nós escolhemos um tema de reflexão, sempre partindo das Sagradas Escrituras, algumas informações sobre a nossa caminhada, a caminhada da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui na cidade de Capanema. Hoje eu gostaria de partir com o nosso tema de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nos fala sobre as Sagradas Escrituras. A Igreja, na sua infinita sabedoria, ela vai oferecendo alguns temas, algumas reflexões durante o ano que nos ajude no aprofundamento da fé, na nossa caminhada de salvação. É aquilo que a igreja chama de ano litúrgico. Que beleza! Por exemplo, se você frequenta a igreja no ano todinho, durante 3 anos, você lê a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Veja, quando nós pegamos as Sagradas Escrituras, a gente não vai ler só o texto que nos agrada. Só se você vai à missa, você vai ler o texto, mesmo que o padre não faça reflexão, que o coordenador não faça reflexão, mas a sabedoria da igreja é dar oportunidade para que você entre em contato com todas as Sagradas Escrituras e não só aqueles textos que agradam ou justificam as nossas próprias convicções e o nosso pensamento. Por exemplo, mês de agosto. Mês de agosto nós celebramos o mês dedicado às vocações. O que é as vocações? Cada um tem que refletir qual é a sua função dentro da igreja. O que eu faço? Eu recebo bênçãos da igreja, fui batizado, fui crismado, o casamento. E a grande pergunta que nós fazemos e deveríamos fazer no mês de agosto era: e eu? O que faço pela minha igreja? Qual é a minha função? Como é que eu ajudo? Desde as pequenas coisas, por exemplo, a própria manutenção da igreja. Como é que você faz para ajudar a igreja? Não dá. Seria indiferença total. E eu acho que não daria nem para você dizer que é católico se você nunca assumiu nada com sua igreja. Então, mês de agosto. Mês de setembro, nós estamos trazendo como tema as Sagradas Escrituras. É um momento importante para a gente refletir sobre a Bíblia, a importância da Bíblia na nossa vida. E nesse final de semana, a gente refletia que a nossa fé, a fé católica, ela é fundamentada sobre 3 alicerces, que é a Bíblia, a tradição e o magistério da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus, nós acreditamos na inspiração de Deus, mas nós acreditamos também na tradição. Nós temos uma longa história, mais de 2000 anos, e algumas coisas nós fomos aprendendo. O Espírito Santo continua dando assistência à igreja. Então, isso nós vamos chamar de tradição. Em determinados momentos nós temos que dar respostas, a igreja se reúne, determina em concílio qual é o caminho que a igreja tem que caminhar, para onde nós devemos ir. E o magistério da igreja é o Papa, os bispos, que nos ajuda na manutenção da unidade, do ensinamento da igreja. O que é, o que pode ser, o que não pode, mas acima de tudo manter a unidade. Nós sabemos que todo mundo pensa diferente. Agora, não é só porque eu penso diferente que eu simplesmente vou arrumar as malas e fundar uma igreja diferente. Isso não vem de Deus. E eu quero frisar isso aqui. O Espírito Santo une, o Espírito não divide. Alguém que simplesmente porque pensa diferente, não tem a capacidade de ouvir o outro, não tem a capacidade de chegar a um consenso, e a saída é fundar uma nova igreja. Isso não vem de Deus, porque o Espírito une, o Espírito não divide. Então vejam, nesse mês nós estamos celebrando o mês da Bíblia, somos convidados a uma reflexão mais aprofundada sobre a Bíblia, mas também não esquecendo a nossa própria tradição e o magistério da igreja. Uma das coisas mais bonitas que nós temos como igreja católica, é a unidade. Nós somos igrejas aqui, nós usamos uma expressão assim, somos igreja aqui na China, na Grécia, em todos os lugares. A nossa preocupação é manter a unidade, um só rebanho e um só pastor.
E volto a repetir isso, não significa que nós não temos dificuldades, que nós não temos pensamento diferente. Mas sempre nos momentos mais difíceis, o que a igreja faz? Ela se reúne em concílio, coloca o problema e à luz do Espírito Santo nós chegamos a essa conclusão. Por exemplo, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, quando tem uma pequena divergência entre Pedro e Paulo, sobre a questão da circuncisão, aqueles que devem, o que devem fazer uma pessoa para participar do discípulo de Jesus, ser discípulo de Jesus, e existe uma divergência entre Pedro e Paulo. E aí tem aqueles que apoiavam a ideia de Paulo, aqueles que apoiavam a ideia de Pedro. Foi feito um concílio chamado Concílio de Jerusalém e chegamos a um acordo. É muito bonito quando São Pedro diz assim, parecendo bem ao Espírito Santo e a nós. E qual é a grande vantagem, qual é a grande lição que nós aprendemos de Concílio de Jerusalém? Quando alguma coisa não vai bem, nós precisamos sentar, discutir, pedir as luzes do Espírito Santo e não simplesmente arrumar as malas e ir para outro canto. Isso não vem de Deus. Cuidado, meu irmão. Você que tem essas ideias, essas pretensões, isso é orgulho, isso é prepotência. E isso não vem de Deus, porque você está semeando discórdia, você está semeando divisão na comunidade. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que os homens de Deus sejam perfeitos, preparados para toda boa obra. Então, mês de setembro, nós temos as nossas Sagradas Escrituras e nós convidamos você a rever qual é a sua posição em relação às Sagradas Escrituras. Talvez você tenha até uma Bíblia em casa, bem guardada, talvez sirva como enfeite. Agora é o momento de abrir a Bíblia e buscar aquilo que diz a Palavra de Deus. Mas ver aquilo que diz a Palavra de Deus, estudar, compreender as circunstâncias, aquilo que eu digo, texto no contexto, e não simplesmente ler e achar, eu acho que é assim, e aí começa a fazer as verdadeiras barbaridades, besteiras em nome da Palavra de Deus. Por isso que a igreja aconselha ter questionamentos, vamos ler a Palavra de Deus, nós sabemos que é palavra, que é inspiração de Deus, mas precisa também ter o conhecimento para não semear e não usar a Palavra de Deus para divisões ou para interesses pessoais. Vamos ler a Palavra de Deus, porque ela serve para guiar os nossos passos no caminho da salvação. Deus seja louvado e Deus abençoe você e a sua família. TV Mãe de Deus, Canal 18, Capanema, Pará. A TV da Unidade.